Gentil Saraiva Júnior, Idade? eu tenho 49 anos. Que eu sei que tu nasceu no norte de Minas, não é isso? Como é o nome do lugar lá? Sim, eu nasci em Espinosa, no norte de Minas Gerais, próximo à divisa com a Bahia. O que faziam teus pais lá? Meu pai era fazendeiro, criava gado, fazia plantações, e minha mãe ajudou ele durante toda a vida. E como é que a literatura chegou até você, nesse lugar tão inóspito? O acesso à literatura veio de várias formas. Na verdade, acesso à leitura, porque tinha muitas revistas, livros de bolso, livros de faroeste e alguns livros, romances, né, que eram vendidos em bancas de revista, por exemplo. Então eu lia de tudo que estava ao meu alcance. E a cidade tinha uma pequena biblioteca também. E conversando com amigos, eu li, por exemplo, um romance, o Dom Casmurro, do Machado de Assis, ali por 12, 13, 14 anos. E a poesia, como é que chegou? Qual é a primeira obra de poesia assim, que tu leste? Se eu bem me lembro, eu comecei a ter contato com poesia na época que eu comecei a estudar para o vestibular. Aí eu tomei contato com alguns autores que eram pedidos para as provas, né? Tipo os poetas brasileiros do romantismo. Claro, depois que eu fiz o vestibular, eu fiz a faculdade de letras. E aí, naturalmente, entrei em contato com muitos outros autores. Do Walt Whitman, então? Sim. E aí, ali por 88, que eu entrei na faculdade em 87, na Faculdade de Letras da URGS, e ali por 1988 eu conheci o Walt Whitman, através de um colega de faculdade e amigo, o Laurence Flores Pereira, que estava cursando tradução, e nas nossas trocas, né, de estudos, ele me apresentou alguns poetas que eu não conhecia na época, e um deles foi o Walt Whitman. Quanto tempo o Walt Whitman levou para escrever essa edição definitiva de Folhas de Relva? Quantos anos foram? Muitos anos, porque ele começou a primeira edição de Folhas de Relva, foi publicada em 1855 e a última edição foi publicada em 1891-92. Então há um período longo de quase meio século. E você, quanto tempo você levou para traduzir essa obra completa? Quantos anos foram? Exatamente 29 anos, porque eu comecei em 1988, já me interessei pela obra e comecei a traduzir alguns poemas, e ao longo do tempo, mesmo eu tendo cursado licenciatura, eu fui desenvolvendo meus estudos de tradução. E eu continuei, né, traduzindo, e parando algum tempo, depois seguindo outros, mas no total 29 anos.
você já tinha ideia de fazer a tradução da obra completa? Lá no início, quando começou a fazer as primeiras traduções? Não, eu não imaginava que eu iria traduzir a obra completa. Ah, eu comecei como um exercício de tradução. Como eu aprendi nos estudos com Ezra Pound, né, não tem um livro dele específico sobre isso, que é o ABC da literatura, e eu experimentava traduzindo vários poetas, né, James Joyce, outros poetas ingleses, T.S. Eliot. E aí eu experimentei traduzir alguns poemas de Folhas de Relva. Aí só mais adiante, lá por 1992, 93, quando eu decidi fazer um mestrado na área de literatura, é que eu realmente comecei a ir mais a fundo. Por que é tão difícil traduzir Folhas de Relva? Eu digo assim, porque conhecendo o teu trabalho, eu sei que você é um tradutor assim, que trabalha metodicamente, regularmente, né? Então, se você levou 29 anos para traduzir, deve haver uma dificuldade intrínseca à obra, né? Por que exatamente sua obra é tão complexa, vamos dizer assim? Bem, a dificuldade de traduzir Folhas de Relva é a dificuldade da poesia em si, que eu vou colocar em detalhes, e também pela extensão da obra. É uma obra muito extensa, então naturalmente vai levar muito tempo. Mas a dificuldade é que o Walt Whitman começou escrevendo lá na juventude dele poemas nas formas tradicionais de poesia, poesia metrificada, com estrofes, dentro das formas tradicionais da poesia de língua inglesa. Só que quando ele decide deixar o jornalismo um pouco de lado e se dedicar profundamente à poesia, ele quebra esses parâmetros da poesia tradicional e cria formas poéticas adequadas ao tempo em que ele estava vivendo. Como poderia se dizer assim, como outro poeta disse, para tempos revolucionários, formas revolucionárias, né? Não daria, a forma tradicional não abarcaria toda a complexidade da sociedade em que ele vivia. Então a dificuldade está em que ele transforma ou ele modifica as formas tradicionais e abre para outras formas. Então, é por isso que ele é chamado de o pai do verso livre. Embora, teoricamente, não dá para se dizer que exista um verso livre de verdade, porque todo verso é trabalhado, né? Então, não há um verso livre, mas ele trabalha as formas tradicionais e as modifica. Então, a dificuldade está aí. É preciso saber o verso que ele está usando e as modificações que ele fez para poder traduzir. Essa tua tradução, essa tua edição é a edição do Leito de Morte, né? O que isso exatamente significa? Enfim, que é a obra definitiva dele, qual é o significado simbólico disso aí, né? Porque ele chegou a deixar algum testamento, alguma indicação de que essa era a obra que ele aprovava, que era, enfim, aquela que ele queria que as pessoas conhecessem. E como é que ele viu assim, o processo todo? Isto é, porque se essa é uma edição, entre aspas, definitiva, né, há todo um caminho que ele percorreu. Né? Como é que ele avaliou esse caminho? Né? Porque, na verdade, ele, né, escreveu um único livro. Aliás, uma característica assim, de muitos escritores. Né, assim, acho que o Borges que defende isso, né, que ele escreve a vida inteira o mesmo livro. Né?
Mas esse claramente ficou o tempo todo escrevendo o mesmo livro, né? Reescrevendo ele. Né? Sim, sim, realmente essa essa edição, que é a nona edição de 1891-92, é a edição definitiva, que é a edição, como ele mesmo diz, é a edição preferida e recomendada por ele para edições futuras. É o texto que ele recomenda para edições futuras. Supostamente um pouco antes de morrer, né? Na cama ainda, então. Né? Sim, sim, porque como ele teve vários problemas de saúde, já havia algum tempo que ele estava de cama, né? Não foi uma coisa momentânea. Então, realmente, a preparação dessa última edição, na verdade, das últimas edições, aconteceu no leito, né? Tem outras edições importantes que têm a ver com isso, porque a primeira é uma edição importante. Tem outras edições que ele fez, a segunda em 1856 e a terceira em 1860, em que ele foi um período de grande produção, né? E depois ele fez mais outras edições até chegar na edição de 1881, que é a sétima edição, que foi quando ele fez os rearranjos e redistribuições dos poemas e reagrupamentos também, para chegar na edição de 1881, que aí ele considerou como na época seria a edição final, a de 1881. Então, aquela forma que o livro atingiu em 1881 já é considerada a edição final. Mas como ele viveu até 1892, ele escreveu mais 2 livros. Aí esses livros foram colocados à obra como anexos, para não modificar o que já estava. Então ele fez a 8ª edição em 1888, com o primeiro anexo, que é Instantes aos 70, Sands at 70, e na final ele incluiu o segundo anexo, que é Goodbye My Fancy, Adeus Minha Fantasia. O livro que tem 2 poemas, pelo menos, com esse título. Mas, voltando à questão de um livro único, vamos dizer que um termo que o Ezra Pound usou muito, que é obra em progresso, na verdade, essa concepção de obra dessa maneira foi inventada pelo Walt Whitman. Porque após a primeira edição, quando ele fez a segunda edição, ele incluiu também o texto da primeira. Quando ele fez a terceira, ele incluiu os textos da primeira e da segunda, e assim sucessivamente. Então ele sempre publicou um único livro. A cada edição era sempre a obra completa até aquele momento. Quais foram os poetas mais influenciados por Whitman? Alguns grandes poetas da geração já seguinte a Whitman foram muito influenciados por ele. Inclusive o próprio Ezra Pound, que num poema reconheceu que Walt Whitman foi o seu pai literário, né? E o quanto era difícil ele, vamos dizer assim, se livrar daquela influência tão forte para ter uma personalidade literária própria. O Pound diria que o Whitman seria um poeta metafísico? Eu não sei se ele diria metafísico.
Mas ele disse outra coisa. Ele disse que o Whitman tem muita importância histórica, que para ele o Whitman seria um poeta histórico, no sentido de que a história americana está dentro da poesia do Whitman. Se alguém quer conhecer os meandros da história, pode ler a poesia do Whitman que ele vai encontrar ali. Outro poeta que foi muito influenciado pelo Whitman foi o T.S. Eliot, né? Que o Harold Bloom diz que os grandes poemas do Eliot foram muito fortemente influenciados pelas elegias do Whitman, como, por exemplo, o poema que o Whitman escreveu dedicado ao Abraham Lincoln, no livro Memórias do Presidente Lincoln, que é especificamente o poema Da Última Vez que os Lilazes Floriram no Pátio, que é uma elegia em homenagem ao presidente Lincoln após o assassinato dele. Mas em outros países há poetas que sentiram a influência do Whitman e reconheceram a influência do Whitman, como o Fernando Pessoa, em Portugal, o Álvaro de Campos escreveu poemas em homenagem ao Whitman, o Federico Garcia Lorca, na Espanha, o José Martí, em Cuba, e o chileno... um grande poeta chileno, me falha a memória. Neruda, isso, Pablo Neruda. Sim, pelo que eu entendi, então, falaste, existe uma narrativa histórica, uma descrição inversa da própria história americana, dos grandes assim, personagens dessa história, mas existem temáticas também, né? Assim, nesse sentido que a pergunta minha sobre a metafísica dele se dirigia. Então, existem uns temas, vamos dizer assim, mais recorrentes, né? Quais são os temas que o leitor assim, vai encontrar dentro desse livro? Os grandes temas que o próprio Whitman coloca ao longo de suas publicações, né, que tem na sua poesia, o amor, não só o amor entre homem e mulher, mas um amor no sentido também de camaradagem entre homens, que é um termo que ele usa muito, né? Camaradagem, o amor entre camaradas. A democracia na América, né? É muito forte, e junto à democracia, a liberdade, né? A união, porque há até uma questão que alguns críticos colocam contra o Whitman, que dizia que o poeta não era tão radical num posicionamento contra a escravidão nos Estados Unidos. É que o Whitman tinha um pensamento mais alto sobre a união do país. Não que ele fosse a favor da escravidão, muito pelo contrário, porque ele, inclusive antes de se dedicar à poesia, ele foi um militante político durante 20 anos nos partidos políticos americanos e denunciando os problemas sociais dos Estados Unidos nos jornais. Então ele era contra, mas ao mesmo tempo ele era a favor da união do país. Então, quando aconteceu a Guerra de Secessão, por exemplo, ele ficou do lado da União, para que se mantivesse a União, porque ele tinha muita confiança na Constituição do país. Então, ele não queria um país quebrado. Então, mas, embora fosse muito difícil conjugar as duas coisas, porque havia divisão no país. Mas, enfim, prevaleceu a união do país com a extinção da escravatura. Então, a união é um grande tema, a democracia, a liberdade, mas, se for num âmbito mais individual, ele sempre fala da alma e do espírito.
e do corpo. Então ele fala muito do corpo, da saúde, inclusive, né? Da limpeza, né? De uma constituição física forte, mas ele nunca esquece da espiritualidade. Então ele sempre coloca as duas coisas. Tanto que para o corpo é um tema também recorrente na poesia dele, a morte, né? Porque ele sempre diz que ele sabe que o corpo vai morrer e ele não tem nenhum problema com isso, né? Tanto que ele termina o poema Canção de Mim Mesmo legando o próprio corpo para a terra, para que o corpo vá servir de adubo para a grama, né? E que se alguém quiser vê-lo, quando estiver caminhando no gramado, que procure sobre as próprias solas das botas que ele vai estar lá nascendo da grama. Gentil, como é que tu aconselha o leitor a enfrentar esse livro? Né? Como é que se lê Folhas de Relva? Né? Porque quantos poemas tem ali? Né? O teu livro, a tradução tua, tem mais de 500 páginas. Nesta edição, em volume único, está com... É um livro de 490 páginas, né? Claro que isso inclui estudos, introduções, notas, mas é um livro bem volumoso, é uma obra extensa. Como ler Folhas de Relva? Não é uma fórmula pronta para se ler. Você pode ler de uma maneira linear, começar do primeiro livro e até o fim, mas, na verdade, como há vários livros dentro de Folhas de Relva, né, vários poemas longos, várias elegias e vários livros completos, o leitor pode entrar em Folhas de Relva por qualquer um deles, né? Onde se sentir mais interessado, né? Olhar os temas, ler o sumário, ver os temas que mais lhe tocam e começar por esses poemas. Porque começar do início ao fim acho que é uma tarefa pesada para ir de uma vez, né? Porque ele não é um poeta fácil. Ele parece fácil. A poesia dele parece fácil de ler, devido aos versos livres. Eu até retomaria essa questão para dizer, os versos dele poderiam ser melhor chamados de versos brancos, ou seja, versos que não possuem rimas finais entre si, né? Então, aparentemente, podem parecer versos fáceis, mas não são. Até porque há artifícios poéticos que ele usa, por exemplo, enumerações, catálogos, ao estilo dos catálogos que existem nos épicos gregos, por exemplo. Na Ilíada tem o catálogo das naus, o catálogo dos gregos e dos troianos, assim como há as genealogias bíblicas, né? Então, ele usa muito esse artifício, né? Principalmente nos poemas mais longos, né? Exemplo, no poema Saudação ao Mundo, em que ele faz inúmeras citações a povos e regiões geográficas do planeta. Então, não é uma leitura fácil. Bom, por falar em leitura, então vamos encerrar nossa entrevista aqui com uma leitura de tua parte de um dos poemas. Então, não sei se você pensou em alguma coisa. Eu não tinha pensado. Escolha um aí com calma aí. Preferido teu, assim. Normalmente se aconselha começar pelo índice, né? Mas procurar pelo índice. Eu acho que eu vou precisar dos meus óculos. Não, pô. Onde é que estão os teus óculos? Estão na mochila. Tá, aqui.
conseguir ler. Bem, como eu citei o poema Canção de Mim Mesmo, que embora seja um poema que tenha 52 seções, na verdade ele é um único poema. Eu vou ler a última sessão, né? Que é a sessão 52. O falcão pintado arremete e me acusa, se queixa da minha lábia e vadiagem. Também não sou nem um pouco domado, também sou intraduzível. Lanço meu bárbaro alarido sobre os telhados do mundo. A última ventania do dia refreia-se por mim. Lança minha imagem após as outras, e verdadeira como qualquer outra sobre a selva sombria, convence-me para o vapor e o poente. Parto como ar, agito meus cachos grisalhos ao sol fugaz. Transbordo minha carne em turbilhões e a arrasto em recortes rendados. Entrego-me ao solo para brotar da relva que amo. Se me quiseres de novo, procura-me sob as solas de tuas botas. Mal saberás quem sou ou o que pretendo, mas serei boa saúde para ti não obstante, e filtro e fibra em teu sangue. Falhando em reaver-me no começo, mantenho o ânimo. Errando um local, busco em outro. Paro em algum lugar te aguardando. Pode mostrar o livro para nós, assim. Pode girar ele. Um pouquinho mais para trás, assim. Mais isso, né? Isso aí. Vai girando, isso aí. Esse é o livro. Bom, como é que se faz para comprar o livro? Quem se interessar. O livro está à venda nos sites da Amazon, né? É só procurar por Gentil Saraiva Júnior mais Folhas de Relva. Lembrar que é a edição em volume único da tradução completa da 9ª e última edição. Ou comigo diretamente, mas apenas para quem mora em Porto Alegre, né? Que pode ser adquirido diretamente com o tradutor. Muito bem. Tem mais alguma coisa para dizer? Não tenha sido perguntado? Algum comentário? Por enquanto não, para mim tá bem colocado. Acho que eu abordei questões suficientes.